Fala, gente! Aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos ouvir os capítulos 6, 7 e 8 de Jeremias. E após, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Jeremias, capítulo 6. Jerusalém será sitiada. Filhos de Benjamim, fujam do meio de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tecoa e levantem o facho de luz em Bet-Aquerem. Porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande destruição. Deixarei em ruínas a formosa e delicada filha de Sião. Contra ela virão pastores com os seus rebanhos. Levantarão as suas tendas ao redor e cada um a apacentará no seu devido lugar. Preparem a guerra contra ela. Levantem-se e vamos atacar ao meio-dia. Ai de nós, porque o dia já declina e as sombras da tarde já vão se estendendo. Levantem-se e vamos atacar de noite e destruir as suas fortalezas. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortem árvores e construam rampas de ataque contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida. Só há opressão no meio dela. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva a sua maldade. Violência e destruição se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Aceite a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me afaste de você, para que eu não a torne em desolação e terra não habitada. O castigo por causa do pecado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscará o remanescente de Israel, como se faz com uma vinha. A exemplo do vindimador, ponha a mão por entre os ramos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles objeto de deboche, não gostam dela. Por isso estou repleto da ira do Senhor, estou cansado de guardá-la dentro de mim. Derrame-a sobre as crianças pelas ruas e sobre os jovens nas suas reuniões. Porque até o marido e a mulher serão presos, e também os velhos e os que têm idade avançada. As suas casas serão entregues a outros, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Será que ficaram envergonhados porque cometeram abominação? Não, eles não ficaram com vergonha. Eles nem sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponham-se à beira dos caminhos e olhem. Perguntem pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaias sobre vocês, dizendo: fiquem atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, escutem, ó nações, e saiba, ó congregação, o que vai acontecer com eles. Ouça, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras distantes? Os holocaustos que vocês oferecem não são aceitáveis, e os seus sacrifícios não me agradam. Portanto, assim diz o Senhor: eis que porei tropeços diante deste povo. Neles cairão pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. O inimigo do norte. Assim diz o Senhor:
Eis que um povo vem da terra do norte e uma grande nação se levanta dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança, são cruéis e não conhecem a compaixão. O barulho que fazem é como o bramido do mar. Vêm montados em cavalos, como guerreiros em ordem de batalha contra você, ó filha de Sião. Ao ouvirmos a fama deles, as nossas mãos desfaleceram. A angústia tomou conta de nós, dores como as da mulher que está dando à luz. Não saiam ao campo, nem andem pelo caminho, porque o inimigo tem espada, e há terror por todos os lados. Ó filho do meu povo, vista roupa feita de pano de saco e role no pó. Pranteie como por um filho único, pranto de amarguras, porque de repente virá o destruidor sobre nós. O trabalho inútil de Jeremias. Jeremias, fiz de você um purificador de metais entre o meu povo, uma fortaleza para que você examine e venha a conhecer o caminho deles. Todos são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro, são todos corruptores. O fole sopra com força e o chumbo já se derreteu com o calor. Em vão continua a depuração, porque os maus não são separados. Serão chamados de prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Jeremias, capítulo 7. O templo não protege a nação iníqua. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas dizendo, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas, se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente nesse lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, a terra que dei aos pais de vocês desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas, que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado, e depois vêm e se põem diante de mim neste templo que se chama pelo meu nome e dizem, estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo, vi isso, diz o Senhor. Mas vão agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vejam o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, visto que vocês fazem todas estas obras, diz o Senhor, e eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram, chamei, mas vocês não me responderam, farei também com este templo que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com este lugar que dei a vocês e aos seus pais, o mesmo que fiz com Siló. Vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os seus irmãos, toda a posteridade de Efraim. A intercessão do profeta não salvará o povo rebelde. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Será que você não enxerga o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém?
Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Também oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Mas será que é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. Não seria muito mais a si mesmos para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre as pessoas e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. A minha ira queimará como um fogo e não se apagará. A mera multiplicação dos sacrifícios é inútil. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para a frente. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas. Mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam. Foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais. Portanto, Jeremias, você dirá a eles todas estas palavras, mas eles não lhe darão ouvidos. Você os chamará, mas eles não responderão. Então você lhes dirá: esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus, e não aceita a disciplina. A verdade desapareceu, foi eliminada da sua boca. Judá é rejeitado por Deus. Corte os seus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e jogue-os fora. Comece a prantear sobre o alto dos montes, porque o Senhor rejeitou e abandonou a geração que é objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis no templo que se chama pelo meu nome, para o contaminarem. Edificaram os altos de Tofete no vale do Ben-Hinom, para queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas, algo que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale de Ben-Hinom, mas o vale da matança. Os mortos serão sepultados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de alimento às aves dos céus e aos animais selvagens, e não haverá ninguém que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra ficará em ruínas. Jeremias, capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, serão tirados das sepulturas os ossos dos reis e das autoridades de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos dos moradores de Jerusalém. Os ossos serão espalhados ao sol, à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, a quem serviram e seguiram, a quem procuraram e diante de quem se prostraram. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Todos os que restarem desta nação malvada, em todos os lugares por onde os dispersei, preferirão morrer a ficar vivos, diz o Senhor dos Exércitos. O castigo é inevitável. Diga-lhes mais, assim diz o Senhor: quando as pessoas caem, será que não se levantam? Quando alguém se desvia do caminho,
não torna a voltar? Por que então este povo de Jerusalém se afasta em contínua rebeldia? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, mas eles não falam o que é reto. Ninguém se arrepende da sua maldade. Ninguém pergunta, o que foi que eu fiz de errado? Cada um se afasta e segue o seu caminho, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, e a rolinha, a andorinha e o grou observam o tempo da sua migração. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Na verdade, a falsa pena dos escribas a transformou em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei as mulheres deles a outros homens, e os seus campos a novos possuidores. Porque desde o menor deles até o maior, cada um está entregue à ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Será que eles ficaram envergonhados por cometerem abominação? Não, eles não ficaram com vergonha. Eles nem sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na videira, nem figos na figueira, e as folhas já estão murchas, e já designei os que passarão sobre eles. Por que nós estamos sentados aqui? Reúnam-se, entremos nas cidades fortificadas e pereçamos ali. Pois o Senhor nosso Deus já decretou a nossa morte e nos deu de beber água envenenada, porque pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz e não há nada de bom. Espera-se o tempo da cura e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos cavalos do inimigo. Toda a terra treme ao som dos relinchos dos seus garanhões. Os inimigos vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio cobras venenosas para o meio de vocês, serpentes contra as quais não há encantamento, e que picarão vocês, diz o Senhor. A dor do profeta por causa da ruína do povo. Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza! O meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Será que o Senhor não está em Sião? Não está nela o seu rei? Por que vocês me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos. Tenho o coração partido por causa da ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que então não se realizou cura da filha do meu povo? Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre Jeremias 6, 7 e 8. Capítulos que nos mostram um Deus que continua chamando seu povo ao arrependimento, mesmo quando muitos preferem seguir seus próprios caminhos. São textos fortes, mas cheios de verdade e misericórdia. Jeremias capítulo 6 começa com um alerta. O juízo está vindo sobre Jerusalém por causa da desobediência. Deus chama o povo ao arrependimento, mas eles recusam ouvir. No verso 16, o Senhor diz: Ponde-vos à margem do caminho e olhai, perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho?
Andai por ele, e acharei descanso para a alma de vocês. Mas o povo responde: não andaremos. Esse capítulo nos mostra que Deus sempre oferece um caminho de volta, mas somos nós quem escolhemos se vamos segui-lo. Jeremias capítulo 7 é conhecido como o Sermão do Templo. O povo ia ao templo, fazia rituais, mas vivia com o coração longe de Deus. O Senhor confronta: será que esse templo que leva o meu nome tornou-se um esconderijo de ladrões? Aqui aprendemos que Deus não quer apenas aparência religiosa, Ele quer um coração transformado, atitudes justas e sinceridade na adoração. Jeremias capítulo 8 expressa a tristeza de Deus ao ver que, mesmo diante de tantas advertências, o povo continua indiferente. Há uma frase marcante no versículo 11, que diz: eles tratam superficialmente da ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. E o capítulo termina com um lamento: não há bálsamo em Gileade? Não há médico lá? Deus está dizendo: há cura, mas o povo não quer ser curado. Ele ainda espera que alguém se volte para ele. Refletindo sobre esses textos, Jeremias 6 nos convida a parar e buscar o bom caminho de Deus. Mesmo que pareça antigo, é o que traz descanso verdadeiro. Jeremias 7 nos lembra que não adianta ir ao templo se o coração estiver longe do Senhor. Ele busca verdade, justiça e fidelidade. E Jeremias 8 nos mostra que Deus quer curar, mas precisamos reconhecer nossa dor e desejar ser transformados. Que hoje a gente pare para ouvir a voz de Deus, reflita sobre nosso caminho e deseje mais do que religiosidade. Deseje relacionamento com o Senhor. Ele está pronto para curar, restaurar e nos conduzir pelo bom caminho. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube. Então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!